Eu quero agradecer, primeiramente quero saudar as minhas colegas, amigas aqui. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês, essas mulheres que fazem a diferença, muito competentes, lindas, não é isso? Obrigada, Narda, pelo momento. Engenheira, presidenta, Adriana Portugal, obrigada pelo convite, viu? Com esse sentimento, vou trazer até aqui já um desabafo, né? Como engenheira civil, lembrando aqui da minha entrada na Universidade Federal, estágios, vida acadêmica, né, mercado de trabalho, né, os desafios que a gente encontra. Entrei no tribunal, 8 engenheiros auditores, deles 7 eram homens, né, e eu, estando lá com eles. 3 deles estão aqui, tenho até o prazer em falar, né, meus queridos amigos Júlio Shoa, Alcimar Fraga, Pedro Teixeira, que está prestando seus serviços em Pernambuco, mas são maravilhosos, mas eu venho com esse sentimento aqui. Dificuldades existiram? Sim. Desafios, mas desistir nunca. A gente nunca deve desistir, né? E com esse sentimento ainda assim, do que a ODS... A Agenda 2030 ela é maravilhosa, porque, como foi dito aqui no primeiro dia, ela sai varrendo e não deixando ninguém para trás, né? Me gravou tanto isso, não deixa ninguém para trás, né? Sai privilegiando, contemplando, integrando, e é assim que eu venho apresentar essa auditoria em desertificação do semiárido, né? Mencionar aqui uma população que precisa de uma atenção, o povo nordestino, né, que sofre na ponta, precisando de ações em diversas pastas temáticas, né? Uma auditoria que envolve um bioma nato brasileiro, mas um bioma que não é protegido pela Constituição, né? Também o Cerrado, né, está nessa situação, né? Não é um bioma esplendoroso, como a Amazônia, o Pantanal traz para a gente, mas é um bioma que tem suas riquezas, né? É um bioma bonito, já tem espécies em extinção. Então, nós precisamos, sim, né, valorizar o que a gente tem no país, né? Essas diferenças. E nada melhor do que analisar, de ter feito essa auditoria no âmbito da Rede Integrar, que traz todo esse compartilhamento de ideias, todos juntos, os tribunais envolvidos, falando de suas diferenças, suas boas práticas. Então, foi muito rico esse momento e ter feito esse trabalho no âmbito da Rede Integrar. E mais do que isso, não só fazer no âmbito da Rede Integrar, como fazer uso de um grande instrumento trazido no âmbito da Rede Integrar, que foi o referencial de governança multinível em políticas públicas descentralizadas. Ele deu um grande norte para o trabalho. Vocês vão ver aqui, vou mostrando e a gente vai conversando, né? Essa auditoria operacional coordenada em desertificação do semiárido, na Paraíba, ela está sob a relatoria do conselheiro Fernando Catão, né? A equipe que esteve à frente dessa coordenação, eu estive também, a Adriana do Rego, que é a coordenadora da auditoria operacional, e esteve à frente dessa coordenação, e Júlio Shoa, do Núcleo de Engenharia. Os tribunais que fizeram parte, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, TCU. Já vi até aqui nossos amigos do Rio Grande do Norte, Marcelo, Maiara, de Sergipe, Jéssica está ali, Cássio, né? Vocês contribuíram demais, foi uma riqueza, não foi o momento, não é? Então, muito bom aqui estar com vocês aqui, viu? Então, também tivemos a supervisão, o apoio metodológico do TCU, que foi de grande importância, né? Junto com esse trabalho. Foi uma coordenação centralizada, né? A Paraíba teve à frente, mas o TCU teve conosco aí também. Foi de iniciativa do TCEPB em 2017, uma demanda do Ministério Público de Contas, uma auditoria incluída no Plano Anual da Rede Integrar, como eu falei, regionalizado. O que é que ela queria trazer? Trazer um diagnóstico geral e regionalizado para dar subsídio a ações coordenadas, como também para a troca de boas práticas, como Renata falou aqui,
uma coordenação do TCE, com apoio do Núcleo de Supervisão do TCU, da auditoria, um planejamento e execução realizado conjuntamente com os demais tribunais. Apesar de ter sido uma coordenação centralizada, mas foi uma execução conjunta, escutando, caminhando juntos, construindo juntos. Não é? E relatórios independentes e sumário executivo com as principais conclusões consolidadas. Não é? Esse sumário executivo já foi feito, já houve até uma divulgação por parte do TCU, mas a gente vai fazer um lançamento formal, ao que tudo indica. Em outubro, nós temos um evento lá no Tribunal de Contas, estamos, né, organizando um seminário nessa temática. Então, lá a gente vai fazer o lançamento formal do sumário executivo, que já está muito bonito, por sinal. E o objetivo dessa auditoria, né, é examinar, à luz da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, as políticas e ações de combate à desertificação, né, bem como outras políticas transversais. A gente vai ver aqui que ela conversa muito com outras áreas temáticas, né, sobre os aspectos ambiental, econômico, social, cultural, a partir dos seguintes componentes já falado por nossa querida Renata, né, os componentes existentes no referencial de avaliação da governança multinível e que deu um norte muito grande. Não utilizamos todos, então cada auditoria ela vê e vai caminhando e vê quais os componentes ali que merecem ser trabalhados, dado um destaque. No caso, foi a atribuição de responsabilidades, capacidade dos entes federativos, mecanismos de coordenação, monitoramento e avaliação de desempenho. Quais os ODS aqui? A gente vê nitidamente os ODS de forma clara. Vê o 15, né? Combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade, né? Nessa proteção e recuperação, promovendo o uso sustentável. A gente está com um prazo um pouquinho curto, né? Está correndo agora uma contagem regressiva, porque até 2030 a gente tem que combater essa desertificação. Olha a ousadia, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas, inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Então, a gente está correndo contra o tempo, né? E aqui os outros ODS, que esses ODS, eles se falam, né? Assim, a gente vê nitidamente as políticas. Então, para executar o 15, a gente precisa ter como subsídio os outros e assim por diante. Fome zero, agricultura sustentável, saneamento, energia limpa e acessível, crescimento econômico, trabalho decente, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global, não é? A crise climática e por aí vai. E esse 17, fundamental, parcerias e meio de implementação. Sem ele, a gente não consegue executar uma política de forma plena. E aí eu trago para vocês uma técnica, né? Não vou trazer todas, porque senão a gente perde muito tempo, mas essa técnica a gente vê aqui já também as políticas, as áreas temáticas aparecendo, né? A transversalidade, né? Isso fez parte dos estudos iniciais. A problemática central, desertificação semântica, quais as causas? Degradação do bioma caatinga, envolvendo o quê? Mineração, incêndios e queimadas, desmatamento, agricultura, uso inadequado da irrigação, não é? Pecuária não sustentável, a gente tem a crise hídrica nesse meio todo, o não monitoramento de planos de segurança de barragem, as políticas aí aparecendo, né? Não preservação de APPs, uso não sustentável de água, e poluição do solo, resíduos sólidos urbanos, esgoto sanitário, investimento insuficiente em obras públicas, né? Precisa o quê? De barragens subterrâneas, cisternas e por aí vai. E aí, o que é que tudo isso causa, né? Depois desse problema grande? Vem o quê? Os efeitos da erosão do solo, um solo infértil, não é? Agravamento da crise climática. Esse agravamento é interessante porque ele é cíclico. Vem a ação, né, da natureza, né, a gente potencializa, e vem aí esse efeito, e por aí vai, e vira um ciclo. Né, porque também tem ação antrópica no meio, contribuindo. Um aumento da dificuldade de geração de emprego, renda para a população, pobreza e exclusão social. Maior desigualdade regional, a gente vê aqui o inchaço urbano, um pessoal que sai de lá, o êxodo rural, e vai o quê? Viver marginalizado. E aí, permeando toda essa problemática, temos o quê? Por que isso não se resolve? O que é que está faltando? A fragilidade da governança multinível e da estrutura de gestão dos entes. Uma conversa, uma integração entre os entes federativos, entre os atores envolvidos, não importa quais seja o terceiro setor, mas está faltando sim para resolver o quê? Problemas comuns a todos.
E aí trago também esse esquema, que também ele é trazido pelo referencial de governança multinível, foi construído no âmbito dele, e a gente pode aplicar para qualquer política. Né? No nosso caso aí, é a política de desertificação, né, como sendo a principal, e ele foi feito no âmbito da Paraíba, mas cada tribunal teve a oportunidade de fazer esse esquema. Não é principalmente quando a gente olha na esfera estadual, mas você vê que mais ou menos na federal e municipal são as mesmas. A gente vê um centro de governo que poderia estar atuando aí nessa coordenação. A gente vê que houve um comitê desativado no combate à desertificação de forma nacional, mas a gente viu que ali poderia assim, muitas ações estarem nascendo ali, né? Os ministérios envolvidos, o Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, o INSA, o Instituto Semiárido, que foi visitado por nós também, os seus órgãos, né, de todas essas pastas, Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A gente vai descendo, né, no âmbito estadual, no caso da Paraíba, a Secretaria de Agricultura Familiar. Qual era a Secretaria do Combate à Desertificação? A de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Educação. A gente vai para o lado, a gente vê o Consórcio Nordeste, que figura importantíssima aí nessa política. Então, a gente começa a ver a política de desertificação, podendo conversar com quem? Com todas elas. Aí a gente faz, mas como foi? Vocês colocaram na base do achismo, assim? Não. Fizemos o estudo, a técnica, montamos a árvore, e, além disso, fomos nos instrumentos, nas peças orçamentárias. E lá a gente viu que existiam ações pontuais. As secretarias faziam ações pontuais, mas não existe uma agenda voltada ao semiárido nordestino, à política de desertificação. Né? Não existe uma conversa, um programa mais sólido. Mas a gente via que tinham impactos essas ações, elas atingiam a ponta, o semiárido. Então, não. Então, são os atores que podem conversar e formar algo maior, né? Uma integração maior. A gente vê o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado descendo para o município, tem o seu centro de governo, uma Secretaria de Agricultura que a gente viu que conversa muito com essa política, Meio Ambiente, o FAMUP, né? Aquela interligação entre os prefeitos, a academia, nós mesmos tivemos muito contato com as academias, nos deram muitos subsídios. A articulação do CML, essa rede ASA, ela é o terceiro setor e ela é formada por várias entidades que atuam lá na ponta, com cooperativas, com agricultores, e percebendo as dificuldades em loco, vendo aquelas torres sendo montadas, torres eólicas grandes, aquela devastação ali, tirando toda a riqueza do Bioma Caatinga para colocar o quê? As usinas fotovoltaicas. O que é que o pessoal tem a dizer? Está ali, trabalhando, né? Então, a gente entrevistou e esse pessoal tem atuado demais. E aí, quais os eixos de investigação? Né? Concluímos o quê? O que a gente vai investigar? A implementação da política de combate à desertificação, né? E o programa, os PAIs estaduais, o monitoramento e avaliação da política de combate à desertificação, a viabilização de ações no âmbito municipal, as unidades de conservação no bioma Caatinga e ações visando o combate à desertificação, né, por meio de quê? Da agricultura familiar e tecnologias sociais hídricas. Utilizamos o quê? Entrevistas, como auditoria operacional, né, como todos já sabem, com os atores envolvidos, não só com o poder público, mas com o terceiro setor, com a academia. Questionário aplicado aos municípios apenas do semiárido, dos tribunais envolvidos. Visitas de campo, levamos o drone, fizemos um levantamento aí grande, né? Painéis de referência, esse aí foi assim de grande valor, trouxe um grande aprimoramento das matrizes, tanto da matriz de planejamento quanto de achados, quando fizemos esses painéis, elaboramos, porque lá foram validadas as matrizes, mas eles eram todos juntos, né? Você imagina aí, professor de Universidade Federal, da Universidade Estadual, titulares de secretarias, técnicos, especialistas, não só os titulares das pastas, representantes da Rede ASA, todos juntos contribuindo. Foi feito de forma híbrida e aprimoramos, sim, as nossas matrizes desses momentos ricos.
Levantamos muitos dados para estudos, né? Um exemplo aqui foi esse Atlas das áreas suscetíveis do Ministério do Meio Ambiente em 2007. Estou colocando só algumas coisas, mas no processo, quem tiver muita curiosidade pode ir lá olhar, porque é muito rico, né, em termos de técnicas e de estudos levantados, o relatório também. O entorno do semiárido também fizemos esse levantamento. A gente vê que essa rachurazinha amarela, amarela, verde, limão, alguma coisa assim, né? Ela é todo semiárido. Você vê que engloba o quê? Minas Gerais também. É até bom dizer, gente, que nós entramos em contato com os estados que tinham em seu território semiárido, aqueles tribunais. Mas por que não entraram? Planejamento, pouca gente para trabalhar, né? A demanda muito grande de trabalho então, por esses motivos e outros, trabalhamos com os que aceitaram a proposta e levamos adiante aí, está aí o produto, né? E aí, no mapa, estão só os municípios do semiárido dos estados, dos tribunais que estavam envolvidos. E para selecionar as áreas, né? O que foi que a gente fez não, vocês vão... Como foi que a Paraíba fez, por exemplo? Aqui a gente teve um professor que deu esse estudo do CGE, né, deu subsídio para a gente. O segundo mapa já foi outro professor também que nos orientou através de um artigo, tudo. Então, colocamos esses 2 mapas, né, essas 2 áreas, e a gente viu onde estava a incidência maior. E aí, em cima disso, a gente jogava na plataforma da Rede Mais, da Planet. Acho que no último dia, vai ser aqui na palestra de encerramento, vai ser falado mais sobre o assunto, essa plataforma. E aí, num espectro de 5 anos, a gente verificou que não havia regeneração daquela vegetação. Então, se de 2022, e fomos até 2017, né, ali está você via que tinha como se fosse uma retirada, mas na verdade é porque não nascia, né? Enfim, e via que o entorno estava ali com a riqueza do bioma. Então é uma área realmente suscetível, né, de fiscalização, um grande indício de realmente estar acontecendo alguma coisa ali grave. E vamos lá ver. E aí a gente tentamos distribuir na mesorregião, né, da melhor forma possível. Na Paraíba, no caso, são 4 meso, e aí a gente via que mais o Cariri e o Sertão estavam apresentando áreas, não é, um maior número de áreas. E aí fizemos essa geolocalização, foram 3 semanas, não é, Júlio, que a gente levantou, teve em campo, com drone, foi um trabalho intenso, né? No município de Princesa Isabel, a gente levou um dia inteiro para chegar lá. Engraçado, quando chegou lá, era uma pedra. Foi muito frustrante. A gente fez o levantamento em campo, mas chegou lá, era uma pedra, né? No local serrano, enfim, mas tudo faz parte da experiência. Foi bem interessante. E aí, algumas imagens eu trago aqui para vocês. Esse município de Boa Vista, aqui no caso, quando fomos em campo, vimos o quê? Que era uma área próxima a Lajedo, com empresa mineradora de extração e argila bentonítica. Não é? Então, essa área estava bem devastada. Tinham licenças, né? Não entramos na questão das licenças, condicionantes, os critérios, isso aí já é uma outra auditoria em si para se realizar, mas a gente viu que estava sendo licenciada essa atividade, né? Até que ponto essa atividade? Quais os critérios envolvidos, assim, a legislação, regulamentação? Como é que assim, os órgãos de meio ambiente estaduais estão trabalhando nesse sentido? É um questionamento a fazer. Aqui no município de Picuí, né, a gente viu que era uma antiga jazida e retirada de material para a implantação da rodovia estadual, sem a recomposição da vegetação no local. Nós sabemos o quê? Quando a gente vai implantar uma estrada, a gente faz o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, ali tem o impacto positivo, os impactos positivos e negativos. Impactos positivos maiores, ok, vamos implantar a estrada. No entanto, aqueles impactos negativos, a gente precisa estar com as medidas mitigadoras para atenuar, para diminuir, dirimir. Não é? E aí a gente via notoriamente, né, que a empresa não foi lá, não executou a medida mitigadora. Isso aí foi confirmado depois por moderadores locais, de uma forma muito simples, né? Quando eles chegavam para a gente, dizia: a empresa era para ter vindo aqui e ter colocado a grama, semente, nunca veio aqui, eles relatando para a gente. Então, a gente viu ali realmente a ausência
de uma fiscalização de quem? Departamento de Estradas de Rodagem, é o Departamento do Estado, no caso, né, um órgão. Quem poderia atuar também? O órgão ambiental, no caso a SUDEMA, por que não? Não é? E por que não também o município? É um território municipal, tem aquela faixa que é do Estado ao redor da estrada, mas iam muito mais além, né? Essa jazida estava muito mais além. E por que não também o município, através do seu conselho municipal, né? Sua secretaria de infraestrutura? Por que não há essa conversa? Não há, quer dizer, a gente via que nenhuma atuação individual aí estava havendo. Né? Avalia, então, assim, uma questão mais integrativa, uma interlocução maior. Não é? Outro exemplo aqui também é o município de Jericó. Aqui foi onde eu até me emocionei. E toda hora, nesse friozão, eu me lembro aqui desse local que a gente foi, porque estava muito quente, estava muito desconfortável. Aí é o Alto Sertão. A gente viu que cabeça de gado, já há muito tempo, ossos, uma terra altamente, um solo altamente assim, desidratado. Não é? Então, era a cara da desertificação mesmo, esse local. Tinha uns vestígios assim, de uma atividade de pastagem antiga, não é? Mas a gente não via ninguém morando ao redor, temperatura altíssima. Morini teve no Conacom, eu me lembrei disso, que lá foi que eu gravei, quando você falou, até 2050, a temperatura vai aumentar de 1,5 a 2 graus no planeta. Aqui, gente, se na média aumenta 1,5 a 2, aqui vai estar muito mais quente. Não é? Então, mas existia um bioma ao redor. Né? Essa área estava desertificada, mas tinha riqueza, tinha aquela vegetação que ela aguenta aquela situação. Eu coloquei até um videozinho, não sei se vai pegar esse vídeo aqui, mas senão a gente passa para frente. Deixa eu ver se a gente consegue aí rodar esse vídeo. Não conseguimos. Mas tudo bem. Será que os meninos conseguem? Volta. Pronto. É bem curtinho, só para a gente perceber a área desertificada frente ao bioma existente. Mesmo sem chuvas, agravamento da crise climática, mesmo com toda essa área, uma atuação antrópica, do homem também, né, com agricultura, pecuária presente. Se não der certo, não tem problema não, eu passo para frente. Não tem problema não, a gente passa para frente, viu? É melhor voltar para a apresentação. Não tem problema não. Mas a gente escutava aqui a mata. Eu já fui em Manaus, eu já escutei ali aquela mata, as cigarras. Aqui a gente escutava. O carro andando, a gente via. Porque é uma floresta branca, né, a cor, ela viva ali, com todo aquele desconforto que a gente estava vivendo. Mas a gente já tem hoje cactos em extinção, né, toda uma vegetação já em extinção. A gente foi no Instituto Semiárido de Campina Grande, a gente vê lá que eles estão cultivando, tem ali alguns guardados, estudando, mas já está em extinção, não é? Com toda essa problemática envolvida. Agora eu quero passar para frente. Pronto, foi. E aí a gente também fez o quê? Um levantamento desses empreendimentos de geração de energia alternativa, não é? Com base nos dados da ANEEL. Nós fomos em alguns, né? Não fomos em todos. Gente, esses dados, esse levantamento foi até 2022. Né? A coisa já pode ter andado muito mais agora, mas foi até 2022 aí que a gente levantou esse maior empreendimento na América Latina aí, em fase de execução. Aqui foi rápido, aqui a devastação dessa vegetação. Eles chegaram junto da gente, a gente chegou com o carro, né? Olha ali, é uma área privada, né, mas tem uma floresta no meio, não é? Então a gente tem que ver a atuação do órgão ambiental, enfim, né, considerando a legislação hoje existente. E aí tinha licença também. Aqui estava em plena atividade uma área imensa com 8 usinas
né? A gente foi atrás, não era de uma terra de um ex-prefeito, aí está devastando, está tirando tudo que tem de mata, né? Porque está ganhando muito dinheiro através dessas usinas. Eu quero deixar claro aqui que a energia alternativa, a eólica, solar, elas são soluções, elas são importantes. Mas é igual um remédio. Se a gente tomar um antibiótico, a gente não pode tomar demais, né? É até uma medida certa. Ela tem que ser fiscalizada, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um controle, porque a gente não vai poder estar implantando usinas aí de toda forma, sem nenhum tipo de controle e tirando toda a nossa riqueza, não é? Mas elas são importantes, sim. Ainda fomos também Tu passa, por favor. Eu vou pedir ajuda, pronto. Aqui no Parque Eólico, ali na redondeza de Santa Luzia, viu construção de grandes corredores para acesso de equipamentos, desmatamento, movimento de terra. A gente sabe da grande importância que quando a gente vai implantar uma estrada, é todo um estudo de impacto ambiental, um RIMA, um EIA. Aí, no caso, para a colocação dessas torres, é de todo jeito, né? Muitas vezes, passa na TV direto o que esse pessoal tem sofrido lá com essas torres, o estresse, enfim. Então, e a gente coletou isso também, não foi só em TV nem nada, não. Tivemos com a Rede Asa, tivemos com essas entidades que conversam, que está perto dessa população que está sofrendo contratos desastrosos, caros, e o que eles reclamavam, nós não temos acesso a essa energia. A gente paga a energia. Quer dizer, uma energia ali produzida em grande massa, mas a população ali, né, que está convivendo ali, que está recebendo muito pouco em relação ao que se coleta aí, não recebe nem a energia, né, de uma forma ou de outra. E quais os achados? Né? A não implementação da política estadual, também a não execução do programa de ação estadual, a gente ainda viu que no estado de Sergipe, aqui já foram os achados de forma consolidada, de acordo com o sumário, ainda tinha sido iniciada a implementação, né? Mas ainda incipiente. Os outros estados não, realmente precisava dessa recomendação de forma muito efetiva. Não implementação mesmo, então a gente precisou atuar com recomendações em cima. A não institucionalização do monitoramento, bem como a inexistência de qualquer prática, porque, às vezes, a gente não tem uma institucionalização, mas existe uma prática. Muitas autoras a gente já fez assim, né? Sugeria só a institucionalização, mas aqui não tem nenhuma das duas. O tema da desertificação não é pauta no território municipal, fragilidade da gestão ambiental do controle social do meio ambiente do município, a não articulação desses municípios com outras instituições. Renata falou, ontem a gente ali vendo excelente curso, né? Não, foi falado o quê? O CICRO, SINAP, município, Estado, quem é que vai mexer nesse orçamento? O SINAP e o CICRO não se responsabiliza e você colocar o preço ali daquele jeito. Então, você tem que ter gente. Gente, no município, é muito difícil ter engenheiro ali trabalhando para... No sertão, qual é o engenheiro que está se formando na capital, na metrópole, e quer ir para o sertão? Não tem. Aí eu já fui fiscalizar a obra. Não, espera aí, doutora, porque a engenheira está no outro município, que ela trabalha com 3, 4 municípios fiscalizando. Mas, gente, como é que é esse vínculo? Como é que isso acontece? Está faltando. Será que a gente não precisa? Será que o município não precisa dar um incentivo para ter pelo menos um profissional ali atuando em orçamento, dando norte, coordenando? Não é? Então, precisa o município também estar atento a isso. Não precisa ele ter uma grande equipe, uma estrutura mínima, de acordo com a sua realidade, né? Uma não priorização também em fragilidade na criação e manutenção das unidades de conservação também foi outro achado. E fragilidade das ações que focam o combate e a desertificação por meio da pequena produção familiar e comunitária dos tecnologias sociais hídricas, potenciais riscos ambientais e sociais decorrentes de grandes empreendimentos. Essa fragilidade das ações colocamos, por quê? Porque a gente via que nos instrumentos, peças orçamentárias, como eu disse, não tem uma agenda, são ações pontuais que uma secretaria ou outra coloca sem conversar com as pastas que têm grande interesse em resolver esses problemas comuns. E as recomendações foram colocadas para muitos gestores de forma conjunta, por quê? Porque o problema é comum a todos, todas essas pastas, políticas transversais, né? Governança multinível. Revisão da política estadual do combate à desertificação, atualização do PAI, implantação da estrutura necessária no âmbito do Estado, não é?
instituição de fundo específico, dependendo do Estado, uma regulamentação, atualização do cadastro estadual de áreas suscetíveis de desertificação. Existe, muitas vezes tem uma só, um levantamento ali, mas precisa atualizar essas áreas. Criação do sistema específico sobre prevenção e combate à desertificação. Integração. Se você não quer criar um sistema, mas tem um sistema informatizado do Estado, por que não ali, né, trabalhar com o que já existe? Atualização do diagnóstico e zoneamento de áreas suscetíveis, fiscalização e monitoramento das áreas suscetíveis à desertificação. Então, muitas dessas recomendações foram feitas aqui. A chefe do Executivo, secretaria ali que está relacionada com a política de combate à desertificação no Estado, ao órgão estadual ambiental, agricultura familiar, CEPLAG, que é de planejamento. O eixo 2, inclusão da previsão do monitoramento e avaliação na lei estadual, que institui a política, a realização desse monitoramento. No eixo 3, apoio do Estado aos municípios na capacitação administrativa e na criação de controles sociais. Por mais que o Estado muitas vezes fala, a gente escutou muito isso do órgão ambiental, a SUDEMA, que falta gente para trabalhar, tem que realizar concursos, falta priorização de recursos, mas o Estado ainda pode dar um apoio. Ele pode atuar ali junto na ponta com as prefeituras, com aquelas associações cooperativas. A gente viu que a Empaé, no caso da Paraíba, ela tem feito um trabalho nesse sentido, então também pode entrar colaborando. Criação de estrutura mínima de gestão ambiental nos municípios e de controles sociais voltados ao meio ambiente, ao desenvolvimento rural sustentável. Aquela questão de repente, um profissional ali naquele município faz a diferença. A articulação dos estados, e introdução da temática de desertificação no planejamento ambiental. Ele cria uma estrutura e ele introduz também a temática no seu município, e articulação dos estados e municípios com organizações não governamentais. Como a gente viu que a Rede Asa tem atuado demais com suas entidades, por que não o seu município ali do semiárido chamar? Olha, vi que você trabalhou ali com o município X, por que não? Né? Tem um cooperativo, as associações aqui, vamos trabalhar juntos. Né? O eixo 4, a questão da unidade de conservação bioma Caatinga, busca de apoio legislativo e articulação com o Consórcio Nordeste, para quê? Para a inclusão do bioma Caatinga, a gente sabe que é desfavorecido, não está na nossa Constituição. Realização do levantamento formal para a preservação do bioma Caatinga, criação e regularização de processos de criação de unidades de conservação, estava muito frágil, verificamos isso. Captação de recursos oriundos de compensação ambiental. E o último eixo, uma articulação no âmbito estadual, objetivando o fortalecimento da agricultura familiar, o CAR, uma implantação dos sistemas agroflorestais, um estabelecimento de territorialidade, articulação entre os estados e todos esses atores. E o último, que eu acho importantíssimo, esse aprimoramento da legislação do licenciamento e da fiscalização ambiental de grandes empreendimentos de energia renovável, considerando critérios de implantação e medidas de mitigação de impacto negativo. Nós vimos que um artigo, inclusive a gente viu isso num estudo, que dos estados que estavam trabalhando conosco, né, dos tribunais, apenas Ceará e Rio Grande do Norte possuíam uma regulamentação, uma legislação relacionada a usinas fotovoltaicas. Então, a gente precisa evoluir muito nesse sentido, né, nesse controle. E aí, qual a conclusão desse trabalho? Né? Para que a política pública de prevenção e combate à desertificação seja efetiva, o que é que se faz necessário? Né? A transversalidade, a conversa entre os atores, a existência de governança multinível. Sem essa conversa, com tanta política envolvida, a gente não consegue executar uma política complexa, né? Por envolver outras. Ela pode ser certamente considerada uma política integrativa e essencial para o Estado do Nordeste, né? Para tanto, tornando-se importante a reinstalação da coordenação nacional, a gente viu que é preciso, bem como, no âmbito do Consórcio Nordeste, a articulação dos estados da região em torno desta política. E aí eu trago a foto, gente, eu vim apresentar um trabalho que não foi só Lúcia aqui que construiu, foi toda essa equipe, já citei até os colegas aí no início, uma grande riqueza aqui do compartilhamento de ideias, então foi, né, no âmbito da Rede Integrar, então foi foi maravilhoso assim, ver essas boas práticas, o compartilhamento, os problemas locais, não é? Então foi de grande valia. E é isso o trabalho, agradeço a atenção, muito obrigada e fico à disposição.